vendas é totalmente treinável, cara. Alguns top performers que eu conheci são pessoas totalmente introvertidas, que vai contra essa máxima. A pessoa de vendas é a pessoa que mais comunica, Exato. Mais fala, que não sei o quê. Cara, os melhores vendedores que eu conheci ou eram engenheiros, ou engenheiras ali, super técnicos. Você não escutava a voz dessa pessoa no escritório e batia meta pra caramba. Então sim, é treinável. É uma pessoa que não tinha aptidão e talento, como a gente imagina que é, mas ela tinha outras habilidades, disciplina, força de vontade, autoconhecimento, coachability, etc. Isso ajudou, obviamente, ela a aprender vendas, sabe? A partir do momento que eu demonstro que eu tenho uma preocupação genuína com você, que eu tô interessado em saber, me conta mais sobre você, sobre o que é o problema. Fala pessoal, estamos mais um episódio de Você Vem Sempre Aqui. E hoje eu tô com dois convidados especiais, os caras que dominam aí a arte de vendas, né? Meus grandes amigos, eu posso dizer, acho que eu tenho essa liberdade de falar isso de vocês, com certeza. Né? Então eu tô aqui com o Caio Vidal e com o Lucas Alves, grandes mentores, especialistas em vendas. O Lucas, que fala muito sobre vendas B2B, vendas complexas, né? E o Caio, que tem toda essa... O Caio é o maestro, né, das operações, né? Mas antes até de começar, acho que eu tô, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês, mas antes de eu começar, eu começo com a pergunta, né? Você vem sempre aqui, Caio? Cara, não, mas tô morrendo de vontade de voltar, não só aqui pro podcast, mas pra cidade, cara. A gente adorou aqui, o Lucas tava comentando, a cidade abraçou a gente, as pessoas são super receptivas e a gente tá adorando aqui Londrina, Maringá, região. Então, obrigado pelo convite. Vale lembrar, né, Caio, que hoje cedo a gente já teve uma baita de uma imersão, né, cara, de vendas, né? Acho que foi bem disruptivo do que a gente estava pensando, né? A gente quebrou ali a cabeça dos gestores de vendas. A gente vai falar muito sobre isso, né? Deixar um spoiler aí pro pessoal que tá assistindo. E você, Lucas, vem sempre aqui, cara. Eu tô começando agora, sou novo aqui. Mas tô olhando apartamento já, porque é uma cidade boa essa tal de Londrina, hein, cara? Vou voltar mais, com certeza. Maravilha. Ô, Lucas, e assim, cara, eu tô com um livro seu aqui, cara, não pude deixar de trazer ele hoje. Eu tenho muito carinho por esse presente que você me deu. O Vender é Minha Arte, né, cara? Você é um dos co-participantes, co-autores, né, do livro. E eu vi que esse livro ele fala muito sobre processo de vendas e tudo mais. Eu acho até que pra gente não criar muito essa questão de uma conversa muito engessada, cara, eu quero já começar com a paulada, né? Como que começou isso? Eu quero voltar lá atrás. Como que começou a vendas na vida de vocês, assim? Manda ver, cara. Vocês que mandam. Cara, eu costumo falar que eu sempre fui vendedor, cara, assim, eu sempre fui apaixonado pela venda. Minha mãe, quando era pequeno, eu gostava muito de trocar as coisas que eu tinha dentro de casa e minha mãe ficava maluca, assim, cara. Dá um exemplo, eu troquei uma vez, eu jogava Magic, que é um jogo de cartas, que eu gosto até hoje, assim, sou meio nerd. E aí eu peguei um jogo de cartas e troquei por uma bicicleta. Então eu consegui negociar um jogo de cartas naquela época por uma bicicleta. Minha mãe falou que você roubou essa bicicleta, devolve e tal. Eu falei, não, mas eu troquei, de fato. Então, as vendas e as negociações sempre foram parte assim, da minha essência. Meu pai também é empreendedor, meu avô é empreendedor, então sempre gostei. Mas profissionalmente começou com 17 anos. Eu trabalhava no almoxerifado de uma empresa e eu falei, cara, odeio isso aqui, cara. Muito monótono, fazer as mesmas coisas. E eu via que os vendedores estavam ligando, ganhando dinheiro, comemorando. Eu falei, pô, cara, eu quero fazer parte disso. Aí, só resumindo, cheguei na sala do meu ex-patrão, falei, cara, me dá uma chance. Eu não vendi, não sou vendedor, mas eu quero fazer acontecer. Me bota aí que você sou o melhor vendedor. Ele me olhou assim. Mas até pausando esse ponto aqui, e isso que eu acho fantástico, né? Tipo, o cara, ele teve esse insight, é isso que eu queria, tipo, que eu acho massa na venda, sabe? Como assim, cara? Você pensou isso e falou, eu vou pedir essa oportunidade, entende? Sim. Ali pra mim já você começou a venda na bike, mas assim, você fez mais uma venda que foi pro seu patrão, né? Exato. E ele falou, de onde veio isso, assim? Cara, força de vontade, assim, dentro de você, dentro de mim, sempre foi dentro de mim. Eu falei, cara, me bota aí que eu vou ser o melhor vendedor da empresa. 2 meses depois ele me colocou e de fato fui, fiquei 5 anos nessa empresa e falei, cara, animal. Aí eu fui procurar me profissionalizar, não existe faculdade de vendas, existe, né, cursos e tal. Aí eu fui pro mercado de fato e aí começou a minha história. Boa. Excelente, cara. Boa. Cara, eu sou filho de mãe psicóloga e pai vendedor. Então, tive... Casou bem ali, né? Exato. Exemplo dentro de casa desde sempre. Eu sou formado em publicidade, né, cara? Então, trabalhei por quase 8 anos em agência de marketing e eu era atendimento em agência, assim. Minha última posição na agência foi como atendimento.
E eu fui descobrindo que, como a posição que eu tava, eu já vendia muito. E na posição de atendimento em agência, normalmente ele não tem uma remuneração por performance, né? E eu vendia pra caramba. Eu falei assim, cara, tá na hora de olhar para um outro caminho. Muita gente me falava que eu tinha boas habilidades que eles percebiam em vendedores de alta performance. E aí, cara, eu saí da agência, eu tinha um salário de 6 mil na época, eu lembro. E aí eu saí dos 6 para um salário de 4 para eu começar a ajudar um amigo. Ele me chamou para ser sócio dele numa agência de branding, no escritório de branding. Eu saí dos 6 para o 4 porque eu queria aprender a vender. E aí dali me apaixonei, falei, é aqui mesmo. E aí dali entrei no mercado de tecnologia, depois fui para RD, foi onde eu conheci o Caio. E esse aprender a vender, eu fico pensando muito assim, porque eu também vim dessa mesma cultura de venda, sempre foi algo que teve dentro de mim, né? Trabalhei em lojas de varejo, dentro de shopping e tudo mais. Só que, cara, eu volto muito à fita. Por que eu faço essa pergunta? Eu falo, cara, onde nasceu isso, né? Porque a gente já começa a negociar quando a gente é criança e tudo mais, né? E aí eu falo assim, cara... a gente já vende alguma coisa quando a gente tá passando por essa fase ali da nossa adolescência, da nossa vida, e eu falo, vendas, você acha que é algo que é treinável, não é? A gente fica muito nessa discussão, né? Venda para mim hoje, dentro de mim, eu acho que é treinável. Mas eu acho também que tem essa questão do feeling ali e tudo mais, né? O que vocês acham sobre isso? A venda é treinável, ela é ensinada, como é que funciona? Eu acho que tem pessoas que já nascem com um certo talento, com algumas habilidades, por exemplo, de comunicação, oratória. Então, para essas pessoas, pode ser que o talento ele ajude muito na parte de vendas. Mas sim, vendas é totalmente treinável, cara. Inclusive, assim, alguns top performers que eu conheci são pessoas totalmente introvertidas. Que vai contra essa máxima. A pessoa de vendas é a pessoa que mais comunica, mais fala, que não sei o quê, faz barulho no escritório. Cara, os melhores vendedores que eu conheci ou eram engenheiros, ou engenheiras ali, super técnicos. Você não escutava a voz dessa pessoa no escritório. Ela fazia call assim baixinho e tal. E batia meta pra caramba. Então, se é treinável, uma pessoa que não tinha aptidão e talento, como a gente imagina que é, mas ela tinha outras habilidades que a gente pode explorar, mais disciplina, força de vontade, autoconhecimento, coachability, etc. Isso ajudou, obviamente, ela a aprender venda, sabe? Então, você tá querendo me dizer que um bom vendedor, muitas vezes, ele tem que ter mais a escuta do que a fala. Total. E, cara, isso é estudo, assim. Tem uma instituição que chama Going.com, que ela fez um estudo com milhares de vendedores, que diz que os melhores vendedores, eles falam 40% do tempo, enquanto o cliente 60%. Caramba! Ou seja, quanto mais você escuta e faz boas perguntas, mais performance vai ter. A gente acha que vender, muitas vezes, você tem que ficar ali tentando convencer, tentando mostrar e tudo mais. E, às vezes, o segredo tá ali no negocinho que o cara fala e você, putz, né? O bom vendedor, normalmente, ele é um bom perguntador. Você já reparou que muitas vezes, quando eu me apresento para alguém, 2 minutos depois a pessoa me pergunta, qual que é o seu nome mesmo? Porque ela tá mais preocupada no que ela tá fazendo ao se apresentar do que prestar atenção no que eu tô dizendo, no meu nome, na conversa. Então, atenção é uma característica chave nas pessoas de vendas que são top performance. Porque a oportunidade, ela passa na frente toda hora. Eu tenho várias e várias histórias de situações de vendas que eu fiz que foi porque eu estava atento na oportunidade que apareceu. E às vezes uma fala que ela deixou... Exato. E muitas vezes, assim... Quando a gente fala sobre escuta ativa, não é só de fala, né? É de expressão corporal do lead, do cliente, né? O que ele está dizendo, como que ele está se expressando, se ele está concordando com o que eu estou dizendo, ou se ele não está demonstrando que está tranquilo, que ele está confortável com o caminho que a gente está seguindo na negociação. Então, assim, venda é atenção. Boa. Quanto mais atento eu tô para fazer as perguntas certas, por isso que a gente começou essa conversa falando de processo. Sim. O processo bom é aquele que não engessa a liberdade de fazer boas perguntas, de adaptar o que eu preciso fazer para poder evoluir a negociação, mas ter clareza de quais que são os critérios para eu poder evoluir. Então, assim, script de vendas, é importante ter um script que ele direcione quais que são as perguntas que eu não posso sair daquela reunião sem a resposta delas. Mas não necessariamente eu vou ter que seguir a ordem daquelas perguntas. Não necessariamente você tem que... Você é gabaritar a pergunta. Você torce para que time? Você, tipo, cheque. E agora, vamos comprar? Não é isso que a gente tá falando. Eu entendi perfeitamente. E, inclusive, cara, você até falando, o bom vendedor é um grande perguntador. Eu anotei isso aqui. Por que eu tô falando isso? Cara, vamos sair da atmosfera de vendas complexas agora e sair um pouco do mundo B2B, né? Para quem não sabe falar de empresa para empresa. Vamos falar assim, cara, o profissional que é o cara que trabalha no setor...
Cara, vamos pegar um setor nada a ver, tá? Um setor, tipo, que não tem nada a ver do nosso setor, do nosso dia a dia, eu falo. Mas, sei lá, pegar um cara ali que trabalha... Ele só é o atendente do... Moda, vou pegar uma loja de shopping. Beleza. O cara só é o caixa lá. Ele tem que ter habilidade de vendas, na minha opinião. Como que vocês veem isso hoje? Por quê? Porque a gente vem vivendo um cenário agora de criação de conteúdo. Sim. Cara, para criar conteúdo, o cara tem que saber vender. Sim. Como que vocês enxergam isso, por exemplo, no mundo de hoje, sabe? A grande maioria das vezes que eu converso com pessoas que dizem que não gostam de vender, na verdade elas não têm segurança em negociar. Vender, todo mundo gosta de vender. Todo mundo precisa vender. A gente está o tempo todo vendendo alguma coisa. Até porque quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu tenho, né? Exato. E quando você fala isso, a pessoa ela quer vender, mas volta só ao que você comentou. Ela tem insegurança em negociar. As pessoas precisam entender que negociação é habilidade de vida, não é de vendedor. Você vai ter que sair daqui, você vai negociar com a sua esposa aonde que você vai jantar, você vai ter que negociar com o seu time aonde que o prazo de entrega de um projeto. Então, seu time que não está na frente comercial, que está atendendo o cliente, eles negociam com o cliente o tempo todo. Prazo de entrega, tem que negociar com uma outra área, com um par, eu tenho que negociar a entrega de um projeto. Então, quanto mais você se desenvolve na habilidade de negociação, você vai aprender a fazer boas perguntas, aprender a entender o que é importante para outra pessoa. Boa. E aí a venda acaba sendo uma consequência de uma boa negociação. Porque a base da venda é a negociação. A gente está ali discutindo algo que vai chegar num resultado para ambas as partes ou só para uma das partes. Mais ou menos isso. Aí eu falo, como que eu treino isso? Como que eu desenvolvo isso, sabe, no meu dia a dia? Porque a gente faz muito sem pensar que nós estamos fazendo. Vai na sobrevivência, não é? Mas como eu treino para ter um passo à frente, sabe? O que eu faço? Cara, eu vou trazer um caso prático, assim, da minha esposa, Karine. Ela era assistente social, formada e tal, trabalhava nisso. E ela começou a conviver comigo, com o Lucas e a galera da RD Station, porque ela tava em todos os churrascos, todas as conversas, e a gente só falava de vendas, de trabalho, a gente até evitava, mas enfim, era o assunto acaba ali. Saindo, né? Acaba saindo. Depois disso, ela migrou para abrir uma clínica de estética. E, cara, hoje ela é uma das melhores vendedoras que eu conheço. E ela foi se desenvolvendo. E aí ela me perguntou, pô, Caio, mas eu gosto de aplicar Botox, eu gosto de fazer os procedimentos. Eu falei, não, você tem que fazer isso, mas você é vendedora. Então, respondendo a tua pergunta, cara, primeiro de tudo, as pessoas assumirem que elas são vendedoras. Boa. Ela gosta, ela é uma esteticista agora formada, etc. Ela gosta de fazer, mas, cara, ela assumiu o papel que ela é vendedora. Boa. Depois que ela assumiu, começou a se desenvolver, estudar técnica, entender como é que faz a negociação. E aí se aplica em vários outros segmentos. Mas primeiro de tudo, quando a gente pergunta para a maioria dos empresários, tu é vendedor ou quem aqui é vendedor? Ninguém levanta a mão, cara. Boa. Todo mundo aqui é vendedor. E sabe uma coisa engraçada? Antigamente, eu não sei porque as pessoas tinham uma imagem, preconceito. uma visão, um preconceito. Cara. Talvez se não der certo nada, eu viro vendedor. Exato. Não era assim? Total. Total. Ou o cara que não tem informação, o cara que não fez nada, o cara é o quê? Vendedor. Sim. Cara, e pra mim, vendedor, vendas, acho que é a profissão mais importante que existe no planeta, cara. Porque tudo está envolvido na venda, né? E vocês mesmos estão me falando que no nosso dia a dia a gente vende, a gente negocia, a gente faz negócio a todo momento. Sim. Eu concordo plenamente, tá? E até entrando um pouquinho no business de vocês, né, cara? Academia de Metas. Como que surgiu? Como é que foi? Eu gosto de ouvir história, um negócio que eu quero que vocês compartilhem isso com a gente. Cara, foi um sonho nosso, assim. Eu e o Lucas, a gente se conheceu em 2018. A gente trabalhou na RD Station juntos ali, como vendedores. Depois assumimos o cargo de liderança. A gente foi subindo na carreira. E, cara, esse business ele tá pronto mais ou menos 1 ano. Eu dividi foi carnaval do ano passado, eu dividi com o Lucas. Cara, um modelo aqui, assim, de escola, mentoria e tal. Só que não era o momento nem meu de sair da RD, nem do Lucas ali, que ele tava no outro negócio no PicPay também. Só que em novembro do ano passado, o Lucas saiu do PicPay e aí comentou comigo, Caio, agora é o momento da gente reativar esse projeto. Cara, demorou o quê? 1 mês ali, 30 dias, pivotamos o modelo, colocamos na rua, o Lucas começou a puxar a frente ali. E, cara, assim, foi por que a gente não fez isso antes, né? Duvido que vocês não pensam isso, né? Mas eu acho que foi o momento ideal, assim, porque teve outras empresas como a nossa, que hoje nós somos uma escola de formação empresarial. Então, ajudamos outros empresários a estruturarem times de vendas. Era um mercado, antigamente, talvez, que não teria tanta visibilidade. Porém, G4, Vende-se e outras empresas puxaram essa frente e abriram mercados. Então, acho que é o momento certo, com a experiência correta, sabe? E a gente
Abriu empresa em janeiro, dia 15 de janeiro. E, cara, a gente já tá colhendo bons frutos aí dessa empreitada. E o fato da gente ter passado por grandes empresas nos trouxe uma bagagem de mercado, Total. tanto de relacionamento em negociações em cenários diversos, tanto com pequenas quanto grandes empresas. E principalmente, e aí isso, como a gente lida com muito pequeno e médio empreendedor, a gente percebe que o fato da gente ter clareza de importância de cultura, de processo, logo no início da nossa empresa, poxa, a empresa tem 6 meses e 30 anos, né? Dos 30 anos de venda. Seu CPF, né? Conta também, né? Exato. E os 30 anos para trás, poxa, a gente aprendeu muito sobre a importância de ter OKR. No dia 2, a gente criou o nosso código de cultura. Isso faz diferença, né, cara? Faz muita diferença, porque é a bagagem, a construção, né? da base, né? Se nasce com uma base sólida, a gente consegue acelerar o crescimento muito mais rápido. Bom, né? é o famoso jogador, né? Jogou aonde, né? Exato. Tipo, eu joguei em time tal, e hoje agora eu visto a camisa do meu time, né, cara? Exato. Foi isso que vocês fizeram. E eu percebi também que a empresa de vocês, ela tem um processo que se chama, não é o processo, é Uma metodologia. a metodologia, isso, perfeito, que se chama CORE, é isso, né? Vocês podem falar um pouquinho como... Eu achei isso fantástico, cara. Primeiro que vocês criaram um acrônimo, né? Para poder identificar o que é o C, quais são as letras, né? Mas o primeiro é o C, no caso, que é o CORE. Explica um pouquinho melhor pra gente. Boa. A gente buscou transformar numa forma prática, Pedro. Quando a gente fala de metodologia, é um modelo testado para você sair do ponto A e chegar ao ponto B. E na nossa experiência trabalhando nessas grandes empresas, a gente entendeu que as empresas que têm cultura sólida, têm organização, tem clareza de quais resultados elas precisam acompanhar no dia a dia. Excelente. Tem estratégia comercial clara, alinhada entre todo mundo, essas empresas conseguem ter uma base sólida para ter previsibilidade de vendas. A gente fala que a área de vendas de uma empresa ela tem 2 responsabilidades, que é bater meta e dar previsibilidade. Porque se eu não tenho previsibilidade, eu bato meta um mês, no outro não, e o pior ainda, eu não sei o que eu estou fazendo para bater meta. E aí no mês que eu não bato, eu não sei justificar. Acontece muito a gente conversar com o cliente, ele fala, eu tô batendo meta. Pô, que legal. O que você tá fazendo? Não sei. Então, assim... é a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, todo projeto nosso, a gente começa fazendo um bom diagnóstico, assim como toda venda complexa. E aí, não só na venda complexa, mas a mesma venda da loja de moda lá do shopping que a gente estava falando, começa por um bom diagnóstico. As pessoas compram alguma coisa para ou se aproximar do prazer ou se afastar da dor. Eu preciso entender o motivo pelo qual aquela pessoa está comprando. Então, nossos projetos começam com um bom diagnóstico. Só repete essa frase aí que ele falou, né? As pessoas compram por quê? As pessoas compram alguma coisa para se afastar da dor ou para se aproximar do prazer. Caramba! Então, se eu tenho clareza, e aí entra a falha clássica de pessoas de vendas, assumir que a minha hipótese, o motivo pelo qual eu acho que você quer comprar o meu produto, é o motivo que você quer comprar. Então, eu acho que a minha hipótese é uma verdade, ao invés de validar essa hipótese. Aí eu vou caminhando por suposições, ao invés de fato fazer as perguntas certas para validar se a minha hipótese é verdadeira, e aí sim eu consigo te mostrar como que o meu produto te aproxima do prazer ou te afasta da dor. Né? Então, por exemplo, eu tenho essa caneca aqui. Você está me dizendo o seguinte, eu imagino que o cara vai querer comprar essa caneca porque ele toma um bom café nela, um chá e tudo mais. Eu imagino isso. Eu vou chegar cá e compro essa caneca porque ela vai fazer isso. E eu... E o Caio, na verdade, vai comprar porque ela é verde. Porque ela é exato. Não, o Caio é corintiano. Mas como que eu chego nisso? Fazendo boas perguntas, cara. Fazendo boas perguntas. A partir do momento que eu demonstro que eu tenho uma preocupação genuína com você, que eu estou interessado em saber, tá, Pedro, me conta mais sobre você, sobre o que é o problema, o que você está querendo resolver ou quando você olha para uma caneca. Qual é o problema que você está querendo resolver? O que é importante para você na hora que você vai comprar uma caneca, Pedro? Fica muito mais fácil de construir a história que eu vou contar para o Pedro para ele entender que a minha caneca é a melhor para o problema que ele está querendo resolver. E isso serve para tudo do que a gente está falando? Serve para todo tipo de produto? Cara, desde a estética que você comentou e até, sei lá, vender um carro. Sei lá, porque a gente fala muito... As pessoas acham que elas têm muito uma crença dentro da cabeça, né? Uma crença realmente que pensa assim, é fácil falar aí da caneca que você comentou, mas eu quero ver você vender lá um navio, por exemplo, vender um barco, vender uma lancha.
Mas a dor é a mesma, né, cara? Se for pensar, né? É um desejo que a pessoa tem, né? Total. Vou trazer um exemplo prático que, assim, o que o Lucas fala é super importante, cara. Porque isso tá no ser humano, achar as coisas e trazer... Putz, o cliente respondeu e tal. A gente pegava isso na prática, em vendas, com o nosso time de vendas. Vou dar um exemplo aqui para exemplificar o que a gente está tentando trazer. Eu sempre perguntava para a pessoa, qual que é a dor do cliente? Aí falava assim, a dor do cliente é porque ele usa a planilha e que ele não consegue fazer tal coisa. Boa. Legal. Quando que ele vai comprar? Ele vai comprar tal data. Legal. E qual solução a gente vai ter? Essa. Aí eu sempre pergunto, foi o cliente que te disse ou você que tá achando que ele tem essa dor? E a maioria das vezes... Não, foi o cliente que disse. Aí eu pergunto de novo, não, cara, assim, numa boa, eu falando com o vendedor. Vamos ser claro aqui, o cliente te disse nessas palavras ou é você que tá trazendo a hipótese? Aí fica meio assim, eu escuto a call, escuto a ligação e eu vejo que o cliente não trouxe nada disso, é a pessoa que tá fazendo suposição. Essa venda, ela não acontece. Então, é natural, assim, parece besteira, a gente tá falando, é básico aqui, mas, cara, isso realmente acontece. As pessoas fazem suposições sem antes, de fato, perguntar. Mas é a nossa ansiedade, né, cara? Total. Eu acho de querer bater meta, de querer fazer acontecer. Total. E querendo ou não, cara, a gente falou muito sobre isso hoje cedo, né? Sim. Que a gente já tá no segundo semestre. Total. O primeiro semestre já passou, o tempo tá voando. E como que a gente faz agora, cara, pra gente poder colocar a nossa meta em dia, fazer a nossa... Chegar lá em dezembro e comemorar mesmo as nossas realizações, né? Quais os passos aí de quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo? O que precisa fazer, cara? Vamos fazer isso dar certo, sabe? Vamos fazer nossas metas serem cumpridas. Podemos tocar na ferida? Assim, Bora! Mas sem filtro. Beleza. Cara, o problema não é que a gente precisa entender que o empresário, o pequeno e médio empresário, assim como ele tem o desafio da disciplina, cara. Não adianta... todo mundo sabe o que precisa fazer para ter barriga de tanquinho. Todo mundo que quer ter barriga de tanquinho sabe o que tem que fazer. Mas, cara, 90% das pessoas não chegam lá porque não tem a disciplina de fazer o que precisa ser feito. Boa. A gente fala sobre todo virada de ano, é aquele momento que todo mundo planeja a vida, no ano que vem eu vou fazer Janeiro diferente. As academias estão bombando, lotadas. E 80% das pessoas não passam de fevereiro. Caramba. As promessas que eles se comprometeram. Isso é um dado, né? Isso é verdadeiro, né? Exato. Não passam de fevereiro. Cara, a gente não consegue cumprir um mês de promessa que a gente estabeleceu para 12. Então, cara, o primeiro passo é ter clareza do que é... Clareza da sua meta, ter uma meta definida. A gente ainda conversa com muitos empresários que a meta é um sonho. Porque se você não tem um plano de ação claro para te fazer sair de onde você está e chegar onde você diz que quer, cara, sua meta é um sonho. Então, não tem plano de ação para isso. Então, clareza de onde eu tô, clareza de onde eu quero chegar, plano de ação que eu vou desenhar para percorrer esse caminho, quais que são os indicadores que eu tenho que acompanhar todos os dias para garantir que eu estou no caminho certo e ter disciplina de executar. Não adianta saber tudo. E isso que você está falando, Lucas, você fala muito da disciplina em vendas e tudo mais. Cara, isso serve para toda a área da vida. Olha que engraçado. A gente fala de venda, mas assim... A venda que vai me conectar um sonho, exemplo, eu quero, sei lá, viajar para os Estados Unidos no final do ano. O que eu tenho que fazer para... Cara, loucura. É a disciplina, fazer todos os dias a mesma coisa, no sentido de chegar no meu resultado, né? E é muito comum também, a primeira pergunta que eu faço para os empresários assim é: qual que é a tua meta no final do ano? Aí, sei lá, 2 milhões. Legal. Como que você vai chegar nessa meta? Cara, não sei. Assim, é o que o Lucas falou, é um sonho. Então, esse erro de planejamento, ele vem muito por conta de, cara, falta de conhecimento, talvez não saiba planejar de fato. E eu tenho uma sugestão que é super simples, assim, é você fazer o de trás para frente, o funil reverso. Então, a primeira pergunta que tem que responder é: como você vai chegar nessa meta final? Se sua meta é 2 milhões, como? Quais produtos? 5 produtos, 4 produtos? Qual o ticket médio deles? Quantas vendas de cada produto você precisa fazer em um determinado mês, daqui a pouco 6 meses, e aí você vai quebrando essa meta por desafios. A gente chama isso de fatiar o elefante. Cara, se olhar... Fatiar o elefante. Fatiar o elefante. O elefante é gigante, cara. Se você for olhar para isso, fatia ele ali por meses, por semanas, vai ficando mais tranquilo, mais fácil, mais factível atingir o resultado também. Sim. Então até... Pode falar, Lucas. E a humildade de pedir ajuda, né? Assim, o empreendedor no Brasil, ele empreende mais por necessidade do que por oportunidade, por enxergar que tem uma oportunidade. Existem muitos casos, sim, que é por oportunidade, mas na maioria das vezes é por necessidade. E a gente não tem formação para virar empreendedor. A gente conversa com um dono de agência. Exato. Era uma pessoa que era muito boa em design, e aí ela se junta com uma outra pessoa que era muito boa em SEO, vamos formar a nossa agência, a gente contrata um financeiro e tal, tá formada a agência. Agora? E agora, exato. A gente vê, a gente tem
Saúde é um grande problema no Brasil. Você enxerga os hospitais, eles são gerenciados por médicos, que na grande maioria das vezes estudaram para cuidar de gente, eles não estudaram para administrar o hospital. Então, assim, óbvio, tem hoje pós-graduação em gestão hospitalar, eles estão evoluindo isso, né? Estão num momento de evolução. Mas quando a gente olha para o empresário de forma geral, cara, ter humildade de saber que tem coisas que eu não sou bom, a gente fala muito disso. A gente é bom de vendas, mas tem muita coisa para empreender, para empreender, habilidades sim. que para empreender com sucesso são fundamentais, que a gente conta com pessoas como você, que já estão empreendendo há mais tempo, que a gente abre o jogo com transparência total, mostra faturamento, a gente abre faturamento para as pessoas que a gente confia e que a gente sabe que tem condição de criticar e botar o dedo e falar, aqui tem chance de vocês errarem. Então é ter humildade para saber que eu não sou bom em tudo e que eu tenho que pedir ajuda, aprender com o erro dos outros, é mais barato, dói menos, é mais rápido. Sim. E olha que engraçado, né? Eu falei pra vocês, passa uma dica aí, o que a gente tem que fazer primeiro? Cara, até agora vocês não falaram nada Vocês não falaram nada, por exemplo, contratam um CRM, vocês não falaram nada, vocês falaram só o seguinte, cara, disciplina, humildade, são coisas que estão dentro de nós, né, cara? E muitas vezes a gente quer já começar contratando a melhor ferramenta, né, cara? Eu nem tenho habilitação, já quero sair dirigindo uma Ferrari, não é assim? É o pior. É um dos maiores erros, cara, assim. Ou é contratar a ferramenta, ou contratar a inteligência artificial, que agora vou contratar uma pré-vendas que vai ligar para os meus clientes, sendo que não tem. Ou contratar pessoas sem antes ter o processo. Então, a base de tudo para você montar um time comercial começa pelo processo. Porque dentro do processo, você vai desenhar o processo de acordo com a jornada do teu cliente, a jornada do teu produto. Com base no processo, eu vou definir qual perfil de vendedor eu preciso, se é um pré-venda, se é um venda, se é um farmer, se é um account, quais ferramentas vai entrar no meu processo de prospecção, de vendas, de pós-venda, qual IA, em que momento a IA entra. Então, assim, se você não começa pelo processo, tu vai errar e vai errar feio. Sim, mas porque você vai contratar uma ferramenta cara, vai contratar outras coisas erradas. Isso só acontece depois do cara ter conseguido entender aonde ele quer chegar. São vários passos que vocês deram aqui. Não adianta nada eu lá... Porque assim, a maioria dos erros que eu vejo hoje nas empresas é o seguinte, ela nem tem o processo definido, ela nem sabe quando ela quer faturar e ela vai e contrata o vendedor, não tem nada, não sabe o que vai acontecer. Delarga, né? E joga, né, cara? Eu já cometi vários erros na agência, por exemplo, de achar que só de contratar um vendedor as coisas vão acontecer. E não é assim. Não é. Precisa ter esse processo. Mas antes disso, daí volta lá para metodologia core. Que é a cultura... exatamente, que a gente estava falando muito sobre, né? Sim. Essa questão da cultura de vendas, a cultura da empresa, que ela vai impregnar a todos que estão vivenciando, para a gente poder partir para o próximo, que é a organização. E aí a gente fala da organização. Do processo. Processo. Exato. Quando a gente... É muito comum as empresas... quando a gente fala vai contratar o vendedor ou uma pessoa para trabalhar na operação comercial, seria a descrição da vaga, tem todas as competências técnicas que a pessoa precisa ter. Tem que ter domínio do spin selling, tem que saber mexer no CRM X ou YZ. Eu vejo muito isso mesmo, exato, cara. Tem ali descrição técnica. E a pessoa está contratando um vendedor júnior. Cara, vendedor júnior, eu olho para... Principalmente vendedor júnior, eu olho fundamentalmente para comportamento. A gente falou de disciplina, a gente falou de determinação, de humildade. Isso são características que eu preciso identificar na pessoa que eu estou querendo trazer para o meu time, que ensinar a vender eu ensino. Muito empresário acha, não, a minha venda é uma venda muito complexa, o meu produto é um produto muito específico. Cara, eu já lidei com empresas com vendas, ciclo de vendas de 12 meses, que eu entrei para trabalhar nessa empresa, cara, com 3 meses eu já estava performando assim, entre os top performers da empresa, porque eu tinha as habilidades de querer aprender, de vontade, de determinação. Então, olhar para comportamento antes de olhar para competência técnica. Boa. Esses são as famosas soft skills que a gente fala, né? Contrata pelas soft skills e as hard skills, elas são desenvolvidas dentro da empresa, né? Sim. E, cara, beleza, a gente passou por tudo isso, achei o cara, ele é um cara disciplinado, ele tem humildade, ele entendeu tudo que precisa acontecer. E aí? Qual que é o próximo passo agora? Tem essa pessoa, o que a gente faz agora? Cara, coloca ele Contrata a academia de metas. Coloca ele na cadeira, dá um telefone e fala pra ele ligar. Bora. Não, brincadeira. Isso é o que a maioria faz. A gente fala brincando, mas é o que a maioria faz. Contrata a pessoa de vendas, tá aqui o telefone, se vira, né? Começa a trazer venda e já espera a venda para outra semana, para o mesmo mês. Cara, não vai dar certo. Então, nesse momento, quando você contrata uma pessoa, é extremamente importante você ter um processo de aculturamento dessa pessoa, que a gente chama de onboarding, e aí tem formas de fazer isso. O que é, cara? Nos primeiros 30 dias, ensina a cultura para a pessoa,
qual que é a cultura da tua empresa, o que é esperado dessa pessoa, qual que é o seu alinhamento, seus inegociáveis. Cara, aqui na empresa a gente é inegociável o papo reto, é inegociável você ser uma pessoa que vai puxar a frente, ter força de vontade, vai ser automotivado, etc. Então, passar uma boa parte desse tempo ajudando essa pessoa a entender cultura, entender o produto principalmente, obviamente, entender processos, e aí você vai aculturando. Meta de rampeamento. É isso que eu ia entrar agora. Quando você olha para... Meta do quê? Desculpa. Rampeamento. Rampeamento. Explica o que é meta de rampeamento. Geralmente, cara, esse onboarding, geralmente, tá? Ele vai durar aí algo em torno... Numa empresa grande, 30 dias. Numa empresa pequena, 15 dias. Vamos colocar aqui. Então, você contratou uma pessoa de vendas, cara, 15 dias aculturando e treinando, certo? No segundo mês dessa pessoa, você vai ter uma meta reduzida. Porque se você colocar uma meta cheia nessa pessoa, de uma pessoa que já está 2 anos, cara, você também vai frustrar ela, porque ela vai ter um tempo de amadurecimento no processo, na venda. Então, o que a gente faz? Faz uma meta de rampeamento. Então, a pessoa entrou no primeiro mês sem meta. No segundo mês, a gente coloca 50% da meta cheia, que deveria. Legal. Depois, no terceiro mês, 75%. Depois, no quarto mês, 90%. Aí, no quinto mês, ela tem 100% de meta. Porque ela tem esse tempo para ela rampear e ela ir pegando o processo. Se eu coloco uma meta cheia já no início, eu posso espanar ela. Você deixa a pessoa desanimada, né? Desmotivada, no caso. Imagina, o Lucas tem uma meta de 20. Eu entrei no meu segundo mês, tem uma meta de 20 mil. Pô, não vou conseguir chegar, sabe? E aí isso desanima um pouco as pessoas. E a gente faz essa meta gradativa para a pessoa ir pegando. Então, funciona super bem. E até você fez uns comentários, Caio, sobre eu falei muito das ferramentas, falou inteligência artificial. Cara, e assim, tá uma incerteza no mercado, né? A gente vem ouvindo todos os dias, agora lançou IA disso, IA daquilo, IA de SDR, né? IA de vendedor, de pré-vendedor e aí por aí vai, né? Cara, como que vocês enxergam? Para onde que nós vamos para esse caminho de vendas? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir de vocês aí primeiro. O que vocês acham? Como que vai ser o futuro das vendas? Cara, a gente tá estudando muito, testando muita coisa. Eu fui numa palestra do Jeb Blunt, que escreveu Receita Prospecção Fanática, e ele falou pra gente que lá nos Estados Unidos eles já estão testando isso há mais de 10 anos. Daí, primeira frase que ele falou, galera, não se preocupem que a IA não vai roubar nenhuma posição de vendas. Lá o que tá acontecendo? As pessoas que têm uma interação com o robô, com uma IA pra interagir com vendas e entende que é um robô fazendo isso, as pessoas estão recuando e não estão querendo. Embora. E aí eles estão entendendo lá fora que o IA está muito mais para suportar produtividade, suportar com inteligência a pessoa que está interagindo com o ser humano. Cara. E é isso que eu acredito hoje, tá? O que está acontecendo. Então, a IA, ela entrar nos processos que são extremamente repetitivos, e aí entra super aqui, por exemplo, em prospecção, a gente precisa adicionar pessoas no LinkedIn. 100 pessoas no LinkedIn todos os dias. Se eu for lá ficar apertando o botão, total. Hoje a gente deixa uma IA fazendo isso. Agora, no momento que eu interagi, a pessoa me respondeu, aí eu entro. Porque aí eu vou conseguir personalizar melhor a mensagem, fazer uma ligação. É que você precisa do primeiro contato ali. Isso aí ajuda, né, cara? Agora, substituir você, o Caio, para falar e tudo mais, acho que isso ainda tá... Pode ser que aconteça, mas acho que ainda tá muito longe, né? Principalmente para vendas complexas. Quando a gente analisa canais de geração de demanda, um dos canais de geração de demanda que a gente trabalha bastante é a indicação proativa, né? Tem muita empresa que depende de indicação como principal canal de geração de demanda, mas não faz um trabalho de prospecção ativa em cima das indicações. Que é ligar para o Pedro e falar, Pedro, tudo bem, cara? O Pedro é meu cliente, tá satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo para ele? Falou, Pedro, me diz aí 3 pessoas que você sabe, 3 empresários que você gosta desses empresários, que você também quer ver a empresa deles prosperando, vendendo mais, que você sabe que a gente vai poder ajudar. Você vai recomendar a IA? Falou, não, tem uma IA que me tratou super bem, você vai jantar comigo. Boa. A WhatsApp cresceu assim, né, cara? Sim, de indicação, né? Todo mundo acho que já recebeu uma ligação de alguém da WhatsApp. Sim, cara. Até lembrei na hora que tenha comentado. Sim. E os caras de consórcio também estão fazendo isso muito bem. Só que os caras, eles conseguem como que eu posso dizer, fazer a sua cabeça ali na hora e falar, passa pra mim alguém para viver essa experiência que você tá vivendo aqui. É legal, né, cara? E a indicação diz que tem uma taxa de conversão muito maior. 87%. Quantos? 87%. 87% a mais. Não. E tem muito empresário que eu converso que ele se gaba. Ele fala assim, não, eu vendo muito, meu principal canal de indicação, de vendas é indicação. Eu converto 8, 7 cada 10 que eu converso. Você não está fazendo nada demais. Essa é a espera de mercado. O ponto é que você está dependendo só desse canal. E que muitas das vezes você não tem previsibilidade, você não tem domínio em cima desse canal, né? Porque se eu perguntar assim, Pedro, quantas indicações você vai receber mês que vem?
Não sei, vai depender do humor dos seus clientes, vai depender de outras variáveis que não tá no seu controle. Exato. Então, depender de indicação é fadar a sua empresa em sucesso, cara. Falir a empresa. E falando de indicação vocês consideram que é um canal de aquisição? Total. É? Com certeza. Eu, assim, contando mais ou menos por baixo, eu consegui listar 25 canais de aquisição. Sim. As pessoas acham que canal de aquisição hoje, as empresas ou até uma profissional liberal, por exemplo, ela acha que só de estar fazendo um Meta Ads patrocinado lá para ela já é um super canal de aquisição. E eu falo que o buraco é muito mais embaixo porque o canal de aquisição é isso aqui que a gente está agora também. Com certeza. Né? Total. E a gente falando muito sobre canal de aquisição. Cara, hoje para vocês na Academia de Metas, qual está sendo o canal de aquisição que mais está trazendo resultado para vocês, além da indicação que você já me falou? Cara, a gente tá testando muita coisa e desde o início da empresa a gente tem clareza, assim, nos nossos OKRs, falando aqui de objetivo da empresa. São 3 hoje, tá? Criar a nossa geração de demanda, que a gente é uma empresa nova ainda não tem, geração de caixa e criação de playbook. São os meus 3 principais objetivos como empresa. Quando eu falo em canal de aquisição, a gente está olhando para 3 principais, aí você falou que tem 29 e tal, mas eu separo em 3 blocos. Inbound, que é atração, outbound, prospecção, e eu tenho network, parcerias e eventos e indicações. Aí entra evento, podcast, palestra, tudo. Exato, mas aí Ótimo. são 3 blocos principais. Dentro de network, aí eu quebro isso. Pô, palestras, podcast, indicação, pedir indicação. A gente tem um programa de indicação e a gente vai destrinchando depois as tarefas para ligar esses canais. Respondendo a tua pergunta, a gente tentou muito o inbound. Hoje o inbound está demorando para tracionar, porque a gente, como CNPJ, não tem tanta autoridade como o RD tinha. Então demora mais um tempo para ter autoridade. certeza. Tu conhece mais do que a gente como marketing. Temos aqui as fichas, estamos investindo. Só que hoje, cara, o nosso maior canal de aquisição é relacionamento, eventos, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Fomentando. Exatamente. 67% hoje da receita vem desse canal, e aí o restante está vindo de outbound. E vai muito de ter clareza do nível de maturidade que o seu cliente precisa ter para comprar de você. Então, Havaianas, cara, não preciso te explicar o que é Havaianas. O produto já passou de um nível de consciência, de descoberta e aprendizado, ele já está no nível de tomada de decisão sobre o produto Havaianas. Cara, tem que comprar um chinelo, Você já sabe. Tem que comprar Havaianas, beleza. O produto que a gente vende, que é educação, ele precisa ter confiança. Então, a gente está num momento que não adianta só as pessoas saberem que eu existo, elas precisam me escutar, precisam ouvir, ver que a gente tem consistência, que a gente fala e que a gente vende para o produto que a gente acredita, que a gente entrega resultado. Então, entender que, poxa, construção de autoridade, o palco é um dos melhores canais de aquisição de cliente para a gente. Porque na hora que a pessoa me ouve, ela sempre fala assim, Lucas, eu tenho dúvida disso. E eu respondo com clareza do que é o ponto de atenção que ela precisa colocar energia para resolver o problema, eu falo assim, opa, eles entendem do que eles estão falando, faz sentido. Me conta mais sobre o que é o trabalho de vocês. Então, canal de aquisição de cliente depende muito de clareza também de qual nível de maturidade, de conhecimento do meu produto e do problema que eu resolvo a minha empresa tá. A gente estava investindo em tráfego no começo do ano. A gente tá, no momento que a gente estava, não fez efeito pra gente. Porque não adianta saber que eu existo, sendo que para comprar de mim, você tem que ter confiança primeiro. E até esse ponto que eu ia chegar agora. Como nós temos a agência Massi aqui em Londrina, né? Atendemos em todo o território nacional e tem muitos clientes que vêm achando que o marketing digital vai salvar a vida delas. E eu falo muito sobre isso, que o marketing digital ele te ajuda a amplificar a imagem, aumentar talvez o nível de consciência do tomador de decisão, porém, se você não usar e abusar dos outros canais de aquisição, o marketing digital não vai fazer ele por conta própria. Então é o que vocês estão falando, o marketing digital ele funciona, ele vai bem, mas para você ter uma presença de marca muito bem estabelecida em redes sociais, em Google e tudo mais, porém, você precisa fazer seu papel de casa, que é o quê? A gente falou muito sobre isso também, criar conteúdo. Isso que nós estamos fazendo agora é criar dá conteúdo. trabalho pra caramba. Dá trabalho pra caramba. Fácil. Então assim, não é só jogar lá uma campanha, Google, Instagram e tal, tô feito, né? Isso não existe, né, cara? E, cara, a gente falou do C, falou do O, só pra gente não perder. Ali eu vou voltar, só pro pessoal que tá assistindo a gente. O C, então, a gente tá falando de cultura, a organização e o R... Resultado. Vamos falar um pouquinho só de resultado. O que a gente está falando muito... Está sendo legal o nosso bate-papo aqui, mas o resultado que eu acho que é o que todo mundo espera, que é o que todo mundo busca, né? E como que a gente enxerga isso na prática, assim? Como que a gente faz? Cara, aqui eu acho que é o coração da operação, assim. Aqui eu costumo... Principalmente
Eu gosto muito de falar sobre gestão de times e é aqui onde eu tenho o maior controle do que eu vou fazer ou não com o meu time. Então, se eu tenho o controle real de dados, o que está acontecendo lá na ponta, quantas ligações o meu time está fazendo, quantas propostas estão sendo geradas, quais são as taxas de conversão aqui de cada etapa. Então, eu tenho um controle da minha operação. Eu, como piloto de um time comercial, eu consigo, de fato, tomar melhores decisões para os caminhos que forem. Eu acho que explicando uma forma básica do que, como a gente olha resultado, cara, são 2 métricas principais. Aí vão sopa de letrinhas aqui. Uma a gente fala que é lagging e a outra lead indicator. Se vocês entenderem isso, cara, lagging e leading. Se entenderem isso, vai entender todo o conceito que a gente traz. Lagging. O que é o lagging, cara? É o resultado que já aconteceu. A gente não tem muito controle aqui. Por quê? Vendas já aconteceu. Oportunidades já aconteceu. Então é tudo, eu tô olhando pro retrovisor, tô olhando pro passado. Dificilmente eu consigo falar por que eu vendi. Não sei, é uma métrica que eu tô olhando pro passado. É importante, a gente olha, obviamente, mas onde que muda o jogo em vendas? O lead indicators. O que eu faço para acontecer uma venda? Boa. Quantas ligações eu tenho que fazer para fazer uma venda? Boa. Quantas oportunidades novas eu preciso levantar para fechar uma nova venda? Quantas propostas eu preciso apresentar? Então a gente, quando entra numa operação comercial, a gente aprofunda muito nessa parte de métricas de leading para justamente entender onde o cliente está errando e onde a gente está errando e a gente ajustando isso ponta a ponta. Então isso a gente está falando, Caio, tipo, vamos imaginar o funil de vendas lá que a gente já conhece. Então entrou um monte de lead lá na boca do funil e eu preciso saber o meu resultado final lá, por exemplo. Eu tenho 100 leads, mas para eu converter numa venda é uma venda a cada 100 leads. Eu preciso entender esses números. Isso. Porque senão às vezes o cliente acha ali, por exemplo, vou investir lá em marketing, vou investir em evento, tudo mais, só que assim, eu tenho 200 leads e eu não fechei nenhum. Então a gente tem que entender se a cada 100 eu vendo um e eu tive 200 e não vendi nenhum, alguma coisa aconteceu de errado no meio desse processo. É isso. Mas sabe qual é o erro disso aí? Se eu olho, entrou 100 e saiu 10, eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Exato. Se vocês não quebrarem as etapas de acordo com o processo, de etapa de prospecção, etapa de diagnóstico, etapa de apresentação de proposta, de negociação, de fechamento. Se eu não olho para isso, eu só olho o número bruto de 100 para 10%, eu não sei onde eu estou errando. Se eu tenho essas quebras de etapas, eu vou direto na fonte e eu entendo aonde que está sendo essa perda. Pode ser em prospecção. Então, eu posso escutar uma call, entender como meu time está fazendo. Sim. Ou pode ser lá em negociação. Por exemplo, de 100 leads, 90 estão chegando em negociação. Pô, baita número. Então, o problema não é no topo. O problema está sendo a negociação. Aí eu vou direto na fonte, começo uma investigação aqui. Escutar call, dar feedback, entender o que está acontecendo. Aí a gente vai olhando etapa por etapa e apertando o parafuso até esse funil ficar mais É muito mais embaixo do que a gente pensa. É mais complexo do que a gente pensa, né, cara? Porque você viu... Cara, a gente passou todo aqui numa transição, né? Vender, entender... ter previsibilidade em vendas, aí a gente é disciplinado, a gente é humilde, cara, mas aí... Você vê como que o negócio... Não adianta, cara. É treinável sim, a gente conversou sobre isso. Porém, a gente precisa todos os dias fazer o nosso dever de casa, cumprir todos esses objetivos para a gente chegar no resultado. E um caminho, que é o que a gente está falando agora. Sim, e um caminho quando a gente olha para resultado, o vendedor ele precisa ter clareza de quais que são os indicadores que movem o ponteiro comercial dele. Então, quantas ligações eu tenho que fazer por dia? Qual que é a minha taxa de conversão de oportunidade para venda? Qual que é o meu ciclo de vendas médio? Que isso faz com que o vendedor consiga ter clareza de priorização de agenda. O que o vendedor tem de mais... O que a operação de vendas tem de mais caro é tempo. Não só o vendedor, né? Exato, todas as áreas, mas... Exato, mas se o vendedor... quando eu estava sentado na cadeira do vendedor... Cara, eu bloqueava a minha agenda ali. Eu ainda tenho bloqueio para fazer prospecção e networking todos os dias. Hoje eu deixo mais a minha agenda livre para o meu time poder agendar reunião para mim. Mas quando eu quero responsável por organizar essa parte, cara, é bloco de horário para você garantir que a sua prioridade está evidente na sua agenda. Você sabe o que é prioridade para sua vida? É de acordo com a sua agenda. É onde você está colocando o seu tempo. E se o vendedor não está acompanhando que, poxa, eu tenho um horário fechado na minha agenda. Pré-estabelecido já, pré-estabelecido, para poder fazer prospecção, para poder fazer follow-up das oportunidades que estão na etapa de solução, de negociação. Então, eu preciso ter clareza de quanta energia eu vou colocar por dia em cada atividade que move o meu ponteiro, para não chegar lá no dia 25 e eu descobrir que eu tinha que estar prospectando e agora já não dá tempo mais. Aí virou surpresa já, né? Só dar uma dica de ouro aqui. A gente foi liderado por muito tempo e o Lucas sempre foi mega organizado e disciplinado com a agenda. Sabe qual era o meu papel como líder? Garantir que a agenda dele acontecesse. Caramba, e como isso? Cara, blindando a agenda dele.
Então, você blindava a agenda dele. Não só dele, mas do meu time. Eu gerenciava 10 pessoas naquela época, vendedores. E o meu principal papel como coordenador de vendas, que é a primeira camada, é garantir que meu time esteja executando a agenda que eles planejaram. Por que isso? Cara, se você deixar... Vão colocar treinamento não sei da onde, de financeiro, vão colocar na agenda deles... Time de marketing chama pra poder fazer uma atividade no dia 30. Chama eles pra fazer treinamento não sei na onde, não sei o quê. Cara, sério, eu tinha que entrar nessas agendas e dizer, não, blinda meu time aqui. Boa. Então, o papel da liderança que tá escutando a gente, cara, é blinda a agenda do time de vocês. Excelente. Acho que é algo mais valioso que tem no time de vendas é o tempo, né? Tem pra vender, execução. É o tempo. Nem vamos entrar nesse assunto agora que você comentou aí do marketing versus vendas. Aí nós vamos deixar para o próximo podcast, que eu acho que a gente vai só 1 hora só falando disso. Tá? A briga entre marketing e vendas, que eu acho que não é briga. A gente é amigo, né? A gente é fã do time de marketing. Então. E, cara, e para finalizar aqui o E do método CORE. Clareza de estratégia, né, cara? A estratégia. Estratégia, Boa. exato. E aí entra a importância de saber... Ele segue só uma ordem? Só, desculpa ter te cortado. Ele segue uma ordem? É o método CORE? Ou não necessariamente? Não necessariamente, não. A estratégia ela pode começar pela estratégia, não tem problema. Até mesmo porque alguns dos pontos que a gente avalia entra em organização e estratégia. Então, por exemplo, ponto-chave inicial para a gente poder estruturar uma operação comercial. Saber para quem que eu quero vender, meu perfil ideal de cliente. E o perfil ideal de cliente entra tanto em estratégia, porque eu vou olhar, depois que eu tenho clareza do meu perfil ideal de cliente, da minha persona, como que eu faço para poder... quais são os canais de geração de demanda que eu vou utilizar para poder conversar, chegar até essa minha persona, esse meu ICP. Então, assim, a gente começa estruturando, entendendo para quem que eu quero vender, para depois eu definir processo. Boa. E aí sim ter mais clareza de qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para canal de geração de demanda, para desenvolvimento do time. Então, quais que são as competências que eu preciso desenvolver no meu time para cada etapa do meu funil. Então, o CORE ele se complementa, excelente, né? Ele não muito bom o nome, inclusive, viu, cara, o método. O nosso diretor de criação é bom. Mandou bem. Cara, e assim, o legal da estratégia é o quê? Às vezes eu tô colocando muita força para ter quantidade, só que eu não tô tendo qualidade, né? A estratégia ela me mostra ali também tudo isso, né? Às vezes eu tô com um time de vendas, sei lá, às vezes eu só poderia estar com 5, eu tô com 10 achando que eu tô triplicando ali os resultados e não é bem por aí, né, cara? A estratégia, ela ajuda muito para esse caminho, né? É que a gente tá chegando ao fim, já passou muito rápido, né, cara? Vocês acharam? Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu também, vambora. Para quem não sabe, tá aqui tá assistindo a gente tem uma parceria estratégica, né, cara? Vocês têm ajudado muito a agência a faturar mais, a entender a previsibilidade, né? Trazer previsibilidade e até eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa. Cara, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Eu não queria cortar assim, mas é que a gente tem tempo, você já tem outro compromisso. Só que assim, cara, acho que o pessoal fica curioso, tá? Pra seguir vocês também, né? Claro, deixa o arroba de vocês aí. Fala aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Mas só pra quem tiver precisando, só pra quem quiser vender mais. Só pra quem quer vender mais. Só pra quem quiser vender mais. Então tá bom. Quem não quer vender, não segue. Bom, no Instagram, lucas.alvesbr, Academia Metas é o nosso Instagram, no LinkedIn, Lucas Alves também. A gente faz questão de produzir bastante conteúdo para ajudar os empresários, dar clareza, compartilhar. Falo que aprendizado. O conteúdo de vocês não vale nada, né? Aprendizado guardado não adianta de nada. Exato. A gente tem que compartilhar, então... Propagar a mensagem, né? Com certeza. Nosso propósito é ajudar, devolver para a sociedade um pouco do que a gente aprendeu até aqui. Né? Exato. E o meu é Caio Vidal SO no Instagram, Caio Vidal Soares no LinkedIn. E em breve a gente também vai lançar um podcast que chama Vendas com Z no final, que vai ser tudo de vendas de A a Z. Boa. Então, convite pra galera começar a seguir a gente. Eu quero ser um dos convidados. Com certeza, cara. Já é. Maravilha, obrigado. Então, vamos virar cadeira daí. Cara, pra encerrar, eu tenho uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer, até deixei ela anotada, que eu acho que é um ponto máximo aqui do nosso podcast. E eu quero começar com você, Caio. Qual o momento assim do seu passado que fez toda a diferença para a pessoa que você é hoje? Pô, que pergunta boa, cara. Qual o momento do meu passado? Sim. Cara, aí, pô, foi longe agora. Veio uma lembrança, a primeira que veio, cara, foi quando
A minha mãe, ela era professora e ela sustentou 3 filhos, assim, mãe solo. Meu pai, apesar de presente, ele é separado dela desde os meus 1 ano de idade. E, cara, eu tive que trabalhar desde os meus 14 anos, assim. Aí eu fui trabalhar como office boy, e naquela época pegar ônibus em São Paulo, sou de São Paulo, capital. Então eu lembro que, cara, desde cedo eu tive que trabalhar pra me sustentar e tal. E, cara, o que aconteceu comigo naquela época fez a ter resiliência hoje, ter essa força de vontade de fazer acontecer e tal. Então, quando você me perguntou isso, a primeira coisa, cara, o Caio lá de trás, com 14 anos, que começou lá de baixo. Então, hoje eu trago toda essa bagagem, coragem que eu tive lá atrás também de fazer as coisas acontecer. Obrigado pela pergunta, cara. Legal. O Caio, então, tá orgulhoso do Caio. Sim, de com hoje. certeza, cara. Legal, com certeza. Cara. Vai ficar ainda muito mais. Com certeza. Com certeza. Obrigado. E você? Cara, eu parei, engraçado, porque a gente é muito família, tanto o Caio quanto eu, e veio na minha cabeça minha mãe também, assim, eu lembro que quando eu comecei a entender o que era ganhar dinheiro, de fato trabalhar, tinha lá, sei lá, uns 15 anos, eu perguntei para ela, minha mãe é psicóloga, falei, mãe, poxa, por que você não abre seu próprio consultório? Ela atendia no Serviço Público de Saúde, no SUS, ela era concursada no SUS, ela falou assim, Lucas, a pessoa que eu gosto de ajudar é a mulher que tem 5 filhos, o marido é alcoólatra, drogado, bate nela. Essa mulher ela não tem condição de pagar um bom psicólogo. Caramba. Falei, cara, ali foi uma... Falei, assim, tem que ter um propósito. Falei assim, cara, foi uma lição de vida que, cara, tem que ter propósito, tem que ter um motivo pelo qual você tá... Não é só dinheiro, né, Lucas? Cara, tem algo muito maior, né? Pô, vocês mexeram comigo aí com a resposta, viu? E mais uma vez, cara, obrigado. Vocês sabem que eu admiro muito vocês. Eu tenho certeza, cara, que a gente vai se encontrar muito ainda ao decorrer de anos da nossa vida, mas eu desejo muito sucesso para vocês, cara, que vocês continuem, primeiro de tudo, com esse propósito. Ele é muito claro quando quem conversa com vocês, quem tem a oportunidade de sentar com vocês e conversar, enxerga isso. E vocês fazem de coração, vocês fazem com amor. Poxa, cara, vocês estavam ontem em Maringá, 5 eventos, hoje em Londrina mais 3, estão aqui com a gente. Pô, obrigado mesmo, cara. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E eu vou ser, assim, o primeiro cara da fileira ali a estar aplaudindo vocês sempre que eu puder. Cara. Tá? Parabéns mesmo. Cara. Tamo obrigado, junto, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Para nós. Valeu. Esse, então, foi o Caio. Esse é o Lucas. Espero que vocês tenham gostado. Então, nos acompanhem nas redes sociais aí. Para quem não sabe, o Você Vem Sempre Aqui tá aí bombando por todo o Brasil. E é só o começo da nossa jornada. Obrigado para vocês aí. Valeu, gente. Obrigado.